O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Um tema importante para a gente conversar que diz respeito ao seguinte: o seu guia espiritual, ele não substitui o seu caráter. Uma frase pesada, uma afirmação pesada, mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se o seu guia, ele manda você humilhar, violentar, manipular ou se colocar acima de qualquer outra pessoa, nós não estamos falando de um problema espiritual. Nós estamos falando de um problema humano. Hoje nós vamos abordar esse tema, que é um tabu e ele precisa ser discutido. A ideia de que o meu guia mandou, numa preocupação de que isso pode justificar toda e qualquer atitude. Não é um papo confortável, mas ele é um papo extremamente necessário. Vamos pensar o seguinte: nós temos o guia aqui, vibrando numa energia muito forte, tendo uma missão muito clara de promover o bem, a benevolência, o auxílio ao próximo. E aqui nós temos o médium. A conexão entre esse médium e esse guia só vai acontecer verdadeiramente se esse médium ele se colocar à disposição de desenvolver e de construir uma caminhada que se assemelhe ao seu guia. E o guia, ele não é autoritário, ele não é malévolo, e ele não dita a sua norma, porque você precisa ter uma liberdade de escolha. A crença de que a entidade assume a responsabilidade moral do médium, ela é equivocada, fazendo com que muitos médiums acreditem que a entidade responde por tudo, que o médium é apenas um canal e que não existe nenhum tipo de responsabilidade. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: aonde entra o famoso desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento pessoal? Para que isso, se é a entidade que determina muito as coisas? Incoerente. Mesmo assim, nós ouvimos muitas frases que dizem: meu guia falou, não fui eu, foi a entidade. Você não pode questionar, isso é espiritual. Isso são atores muito perigosos, porque a espiritualidade ela acaba virando um escudo para aquilo que você quer negar que existe dentro de você. Um escudo para bloquear que você tem que crescer enquanto espírito encarnado, porque você é um espírito como outro qualquer. Quando você usa a afirmação contundente de que foi o meu guia que mandou, você está trabalhando com um abuso e uma incoerência. E isso é perigoso. Humilhar em nome da espiritualidade, ser autoritário, se disfarçando dentro de uma hierarquia, provocar manipulações afetivas, financeiras, psicológicas, se silenciar diante de questionamentos. Nenhuma entidade de luz, ela precisa de agressividade, de violência humana para trabalhar. O que uma entidade precisa é de você, médium, buscando crescer, buscando se desenvolver, para que essa conexão aconteça. E o seu crescimento e o seu desenvolvimento, ele vem a partir do momento em que você assume a sua responsabilidade moral diante da sua escolha
de se colocar à disposição da espiritualidade e se tornar um instrumento da paz dessas almas. A Umbanda é uma religião encarnada, vivida na Terra. As nossas almas, elas trabalham aqui. Pretos velhos, exus, caboclos. Entidades trabalham com o que o médium é e não com o que ele finge. Porque quando ele finge, é ele que trabalha, é ele que faz, é ele que dita, e não a entidade. Quando o médium não se desenvolve, vem a sua história para manifestação, os seus traumas, as suas vaidades, o seu autoritarismo, a sua sombra de um processo não evoluído que se omite e que se esconde em cima de afirmações que deturpam a filosofia da Umbanda, alegando que a responsabilidade vem dessas entidades. Construindo uma linguagem espiritual que gera engano, mentira, omissão. Presta atenção. O guia espiritual, ele não corrige um caráter que o médium se recusa a trabalhar. Eu vou repetir. O guia espiritual, ele não corrige um caráter que o médium se recusa a construir. O resgate da responsabilidade do médium, o desenvolvimento verdadeiro, ele vai passar a ter, para o médium, primeiro, autocrítica. Segundo, a busca de uma construção de uma ética, coerência entre o terreiro e a vida pessoal. Ética é a relação do bem, é a relação saudável que eu estabeleço entre eu e a minha missão mediúnica, entre eu e a minha missão como ser humano. Isso tem que estar orquestrado. O cuidado emocional é fundamental. A base, o grande alicerce, humildade para ser questionado, criticado, a capacidade de pedir desculpas, porque nós somos espíritos que erramos, e fundamentalmente o respeito ao outro. Quando nós deixamos de viver tudo isso, fica muito difícil de eu verdadeiramente conectar com essa entidade e receber tanto a vibração quanto o ensinamento. Quanto mais evoluído o médium, menos ele precisa dizer que o guia mandou. Menos ele precisa de holofotes. Menos ele precisa brilhar. Porque ele sabe que ele está sendo um mero instrumento, que quem executa, que quem faz é a entidade. O médium não pode terceirizar a sua consciência e o seu caráter para ter uma aprovação e ter claro dentro de si que o que ele faz é absolutamente correto. Por quê? Porque a Umbanda, ela não anula o ser humano. Ela não dá legitimidade a abusos. Ela não silencia o sofrimento. E ela não protege vaidades. Porque os nossos ancestrais, os nossos escravos, os nossos pretos velhos, as nossas entidades, nos ensinam diariamente através das suas atitudes e não por discurso, o oposto de tudo isso. As nossas almas, elas não vêm para resolver o que o médium se recusa a assumir. E se você parar por alguns instantes, você vai perceber o quão é difícil assumir as suas inabilidades, os seus defeitos, o quão é difícil reconhecer que você precisa crescer como ser humano primeiro, como pessoa. E a partir daí você vai ver que o seu desenvolvimento mediúnico ele triplica em termos de dificuldade. E passa a ser muito mais fácil alegar de maneira inapropriada, equivocada e irresponsável
que tudo aquilo que você faz e pensa acontece por mando da sua entidade. Se a sua mediunidade te afasta da ética, ela não está te elevando. Você está se enganando. Se a sua espiritualidade te torna mais duro, ela não está te iluminando. A Umbanda, ela é amor. A Umbanda é consciência. É responsabilidade encarnada. A Umbanda brota e cresce de um dos maiores ensinamentos que a humanidade viveu, que foi o sofrimento, a atrocidade, o aniquilamento de negros que foram escravizados e que nos ensinaram com muita humildade a nos direcionarmos num caminho diferente. Então não cabe imposições, afirmações, onipotências e egoísmo. Talvez esse vídeo te incomode. Talvez ele tenha te tocado exatamente onde você precise. Mas esse vídeo é fundamental porque nós precisamos manter acesa a luz, o ensinamento, a filosofia de todo esse povo, os negros, os escravos, que por tantas vezes foram massacrados e que hoje buscam a terra para nos dar luz. Lembre-se, o guia espiritual, ele não substitui o caráter. Onde o humano não evolui, a espiritualidade não opera. E isso serve para você que tem mediunidade. E você pode ter certeza que ao invés de almas, você estará acompanhado também de almas, eguns, não para prosperar e desenvolver como espírito, num crescente, numa ascensão à luz, mas uma ascensão à sombra. O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda.